Glória a Deus. Mais uma vez, paz, queridos. Vamos para mais um mês aí de propósito na direção do Senhor. Eu creio que Deus vai realizar, vai trabalhar nesse propósito nos nossos corações. Amém? Tema do mês de agosto é uma vida com propósito. Vida com propósito. O que será isso? O que é uma vida com propósito? Vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho e nós aprendermos sobre esse tema tão importante em nossas vidas. Amém? Quero que você abra aí sua Bíblia, celular, no livro de Juízes, capítulo 13. Vida com propósito. Será que pode existir alguma condição de ter uma vida sem propósito? Difícil, né? Até o propósito da pessoa, até a questão da pessoa querer tirar a sua própria vida, também é um propósito. Sabe, a pessoa fala assim: agora eu fiz um propósito no meu coração que se não der certo, eu vou acabar com tudo e terminar. Tudo tem um propósito. Acharam aí? Livro de Juízes, capítulo 13. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor e eu tenho certeza que Deus se faz presente nesse lugar. Amém? Você está triste, está com fome, está com sono? Não faça igual a Regina que está dormindo ali não, viu? Está acordada, Regina? Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 13, 1 ao 7, achou? Então segura aí um pouquinho, vamos orar. Senhor, nós queremos, antes de qualquer coisa, antes de falar, antes do Senhor falar conosco, nós queremos a oportunidade de te agradecer, Pai. Te agradecer por estarmos na tua casa, te agradecemos pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu, te agradecer pela nossa ida, nosso retorno aos nossos trabalhos, aqueles que foram ao médico, a nossa irmã Adriane que vai ao médico nessa noite, seja com ela, seja com aqueles que estão enfermos, seja com todos aqueles que clamam por justiça, por aqueles que clamam por cura, por aqueles que clamam por restauração. Nós já te pedimos e confiamos que o Senhor já respondeu a oração, porque o Senhor diz que o Senhor responde a oração dos justos. Assim nós te agradecemos, pedimos, fala conosco, que não seja a minha, mas a tua vontade a prevalecer nesse lugar. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 13, sem mais delongas, a partir do versículo 1, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e verás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome.
Porém disse-lhe: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. A palavra de Deus, nos falando aqui no livro de Juízes, vai falar sobre Sansão. Sansão é uma história bem conhecida que nós conhecemos. Quem é crente aí, que nunca ouviu falar de Sansão. Sansão ele vem de uma forma totalmente diferente. Sansão, a princípio, ele já vem por vontade e direcionamento de Deus. Primeiro, como aconteceu com Sansão, e não é diferente com nós, ele vem com um propósito. Interessante que esse propósito que Deus tem sobre a vida de Sansão é um propósito que vem já com uma bênção muito grande. Vocês conhecendo a história sabem que Sansão, na sua forma física, não era comum. Sansão era dotado de uma força incontrolável e fortíssima. Sansão era dotado de muita força. A questão é que Deus nunca dá algo para nós se não tem um propósito e se não tem uma direção. Se não é para nós vivermos aquele propósito de Deus em uma vida com propósito e abundância em nossas vidas. Sansão, ele parte de um desejo do seu pai, Manoá, e da sua mãe, e vem de uma revelação de Deus, vem de um ato teofânico de Deus, a materialização de um anjo, para falar com a mãe de Sansão, dizer que ela vai conseguir conceber um filho. É até redundante ele dizer: você não tem filho até agora, e isso quer dizer que você é estéril, mas você vai conceber um filho. Imagine só nessa passagem onde aquilo que é impossível se torna possível. Não somente pelo fato do anjo falar com essa mulher, mas pelo fato dela acreditar. Diz que ela nem perguntou de onde ele vinha, nem o nome dele. O fato é tão extraordinário. Sabe quando você é extasiado em receber e sentir a presença de Deus? Você acaba nem se preocupando com quem falou, como que falou, que forma que foi. O importante é que você é tão cheio, você fica anestesiado e cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da alegria de receber algo que você queria, que você acaba esquecendo às vezes de perguntar o que Deus quer com esse propósito. Acontece que esse propósito de Deus vem também dado uma direção para essa família. Diz que esse menino que vai nascer, nesse ventre que até então era seco e agora ele vai gerar, essa criança é diferente de todas as demais que posso ter ou imaginar. Diz que essa criança, ela é nazireu, ou seja, alguém separado por Deus e para Deus. E para isso ele não deve se contaminar com as coisas do mundo, não deve beber bebidas fortes, não deve cortar o cabelo, nem deve se contaminar com nenhum tipo de imundícia, desde o ventre. Você vê que diz que o anjo fala para a mulher que ela não deve mais usar, beber ou fazer. E para aquela criança que vai vir, há um pedido especial: não corte o cabelo dele, porque isso também é um pacto, é um elo que eu vou fazer com ele. Nasce então Sansão. Sansão, ele vem para ser o último juiz de Israel antes do profeta Samuel. Veja que ele vem fechar um ciclo onde
claro por conta que o povo de Israel estava totalmente desacreditado de Deus. O povo de Israel, para você ter ideia, eles nem estavam orando, nem buscando mais a presença de Deus, decepcionados e tristes por aquilo que estava acontecendo com o povo. Espero que isso não seja algo que esteja acontecendo no nosso meio, no meio cristão, de pessoas que se decepcionam com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus permite, e por conta disso se esfriam, largam o chamado que Deus tem para elas. Então Deus, vendo essa situação, vendo que os filisteus eram um povo que tinha ali dominado totalmente Israel, ele vai levantar agora esse juiz chamado Sansão para poder abrir caminho para o processo que vem a partir de Samuel e depois Davi e todos os demais. Acontece que quando Deus então estabelece e chama, irmã Nilson, Sansão, ele deixa uma ordem para ele deixa uma ordem para nós. Sabe quando Deus diz assim: eu quero te abençoar, eu vou te abençoar, mas para que você seja abençoado, vocês têm que estar diante da minha vontade, tem que estar aonde eu te mandei, tem que se privar das coisas que te fazem mal, tem que se livrar das coisas que, além de fazer mal a você, faz mal aos demais e faz mal aos olhos de Deus. Sansão conhecia e sabia, porque desde a sua mais tenra infância, ele ouviu falar, os seus pais o ensinaram, contaram para ele tudo o que aconteceu e por que ele deveria ser diferente dos outros no seu comportamento, na sua forma de agir, no Deus que ele acreditava, porque não era só isso, não é só que ele deveria ser diferente. Crente, o problema de crente não é só nós sermos diferentes, é nós não sermos alienados à sociedade. A questão é aquilo que nós não recebemos, que outros que não se posicionam não recebem. Então Sansão sabia, sendo nazireu, sendo separado, sendo consagrado a Deus, assim como seus pais assim o fizeram, ele deveria guardar e honrar, porque haveria de chegar o tempo que ele seria usado para o propósito de Deus na vida dele. E ele deveria então entender que o propósito da vida de Sansão não era o propósito daquilo que ele pensava ou imaginava, era o propósito de vida de Deus para ele. Já parou para pensar? Qual é o propósito que eu tenho na minha vida? Se você ainda não parou, pense o seguinte: se você não conhece qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é o propósito de vida que você tem, você deve buscar qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, não é aquilo que nós pensamos, imaginamos, sonhamos, é aquilo que está direcionado de Deus para nós. Ontem eu conversava com uma pessoa no atendimento pastoral, em uma situação muito delicada, onde nós temos que entender, e Marcelo, que a vontade de Deus, ou a permissão de Deus, nem sempre, ou até diria para você, na maioria das vezes, não é a nossa vontade, não é o que nós queremos. Muitas vezes nós nem achamos que é para nós, que queremos aquilo, achamos que aquilo não é para nós, e na maioria das vezes é que a questão não é essa. A questão é que a vontade de Deus é diferente da nossa. Por isso que as coisas não acontecem muitas vezes, Beth, porque a vontade de Deus é diferente. Por que eu estou assim? Por
Por que não acontece isso? Pelo simples fato, a vontade de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. E se nós não pensarmos dessa maneira, você pode ter certeza que nós seremos fadados à decepção. Porque qual ser humano que tem todos os seus sonhos e objetivos realizados? Qual é o ser humano que não se frustra? Qual é o ser humano que tenta e não consegue? A diferença não são esses que não recebem nem sempre aquilo que querem. A diferença é aqueles que continuam no propósito de Deus. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não gostei, não era o que eu queria, mas uma coisa eu sei: se é a vontade de Deus, está tudo certo. Sansão tinha esse chamado, tinha esse direcionamento, tinha essa ordem a ser cumprida, mas Sansão preferiu colocar primeiro a vontade dele, primeiro o estilo de vida dele, o propósito de vida dele em primeiro lugar. Prova disso, se vocês lerem lá no capítulo 12, capítulo 13, vocês vão ver de 2 Samuel de Juízes, que Sansão vai fazer os seus primeiros atos, usando a sua força, usando o seu vigor, levado por um desejo diferente daquele que Deus havia estabelecido para ele. Sansão vai começar matando um leão. Sabe por que ele matou um leão? Para satisfazer a sua vontade. E veja que Sansão, ele tinha algo muito complicado na sua vida: o lado de pender-se para as mulheres. Então ele fazia tudo. Ele acabava até atingindo o objetivo de Deus, mas ele tinha um objetivo: agradar, satisfazer ou se mostrar. A primeira coisa que ele faz, ele vai lá para mostrar-se, vai lá, mata um leão, arrebenta esse leão, e aí passa-se um tempo, ele volta passando por aquele lugar. Esse leão estava ali só a carcaça, morto ali. Acontece que abelhas vieram, fizeram um lugarzinho delas ali. Ele vem, encontra mel naquele lugar, põe a sua mão naquela coisa impura e sai andando, dando gargalhadas. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a direção de vida com o propósito de Deus para Sansão? Não se contaminar com coisas impuras. Foi a primeira coisa que Sansão fez. Depois, Sansão ateia fogo no campo dos filisteus usando raposas. Sansão, ele teve um relacionamento com a mulher, e essa mulher foi maltratada, foi morta por esses filisteus. Então ele, enraivecido, ele vai lá, com a sua força, junta 300 raposas, pega essas 300 raposas, faz uns tachinhos a palavra de Deus diz diferente quando vai falar da cauda, mas foi no rabo da raposa, e todas as raposas, solta essas raposas no campo dos filisteus, com fogo aceso. Já coitado das raposas, né? Já pensou? Sai toda desesperada no meio do campo ali, pega fogo, queima tudo que era dos filisteus. Os filisteus enraivecidos vêm e vai judiar mais ainda da família, das esposas de Sansão. Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Aí você fala, Sansão está sendo usado, Sansão está no propósito, porque ele mata 1000 filisteus com uma queixada. Ele mata 1000 filisteus porque foi uma ordem de Deus. Não, ele estava tão enraivecido com o que estava acontecendo com
mulher dele, a que ele pegou para ser sua esposa, e ele, com uma queixada de jumento, vai lá e mata 1000 filisteus. O Senhor não levantou para ele matar, mas ele vai lá e faz. Sansão visita uma prostituta em Gaza e arranca o portão da cidade. Olha só, Sansão ele visita uma cidade. Nessa cidade tem uma prostituta, na cidade de Gaza. Os homens daquela cidade, os filisteus, não são de acordo com o que Sansão está fazendo. E Sansão também não vai de acordo com o que aqueles homens fizeram. Ele pega, levanta-se enraivecido, arranca não só o portão, mas os portais da cidade. E o portão representa a segurança, representa a dignidade do povo. Ele vai lá, arranca, coloca sobre suas costas e leva para um lugar distante ali, longe, um negócio pesado. Eu não tenho nem noção de como poderia ser. Tudo para satisfazer o seu ego, a sua vontade, o seu propósito de engrandecer-se, de mostrar que ele podia. Não era a vontade de Deus. Como pode um homem como Sansão ter todas essas qualidades que nós aqui vemos, que Deus estabeleceu para ele, e ele usa somente para a sua vontade? Para piorar a situação, ele vai e encontra uma mulher chamada Dalila, se enamora, se apaixona por essa mulher. Essa mulher usa da artimanha, da justificativa do amor, para tentar arrancar de Sansão o verdadeiro lugar onde se encontra a força dele, porque ela até tinha um sentimento por ele, mas ela é comprada pelos filisteus para poder saber de onde vinha a força de Sansão. Olha que coisa terrível. Quando uma pessoa não está no propósito de Deus, ele acaba até quebrando aquilo que é mais importante entre Deus e o homem: o elo, a confiança e o amor. Essa mulher vai usar das artimanhas que só a mulher tem, de convencê-lo através do amor. Vocês devem conhecer a história que ela chega para ele: Sansão, eu preciso saber onde que é a tua força. De onde vem essa força? Aí ele fala: minha força vem de tal coisa. Aí ela vai lá, descobre que não é dali. De novo e de novo, até a vez que ela vai usar dessa artimanha terrível, igual o homem que não já foi tentado e usado dessa forma. Ela diz para ele: você não me ama, Sansão. Se você me amasse, você não me enganaria. Se você me amasse, você não falaria mentiras para mim, você me contava a verdade. Alguém já passou por isso? A mulher: amor, eu te amo. A mulher, quando quer conquistar algo do homem ou pelo homem, o que ela faz? Ela quer um armário novo. Então é tanto carinho, tanta coisa. Dalila não foi diferente. Ela pega, usa essa artimanha e vence a Sansão. Ele revela que a sua força vem dos seus cabelos, das suas longas deixas. Se ele cortar, ele perde a sua força. O que ela faz? Ela vai contra os filisteus. Agora é verdade, pode fazer isso, que agora eu acredito que eu toquei na parte mais importante dele. Eu toquei no coração. Quando toquei no coração, ele falou a verdade. Deus, filisteus, corta o cabelo de Sansão. E o que acontece com Sansão? Vocês lembram o que acontece com Sansão? Então quer dizer que a força de Sansão estava nos seus lindos
cabelos, ok? Sim ou não? Não. E agora? Acaba ou não, Beth? O que Deus fez, e o que eu entendo que Deus fez o pacto com Sansão, foi um pacto de confiança, um elo que eles tinham e não poderia ser quebrado. Não é que a força de Sansão estava no cabelo, é que Deus havia alinhado com Sansão um segredo, e no dia que esse segredo foi quebrado, Sansão perdeu a presença de Deus, perdeu o Espírito de Deus, perdeu a confiança de Deus. Meu amado, então o problema todo é esse. Quer ter não lutas, mas quer passar por problemas complicados, perca a confiança de Deus, desagrade o coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem elos comigo e contigo, elos de confiança, elos de falar para você de promessas que você fez para Deus, de eu nunca desistir, de eu nunca parar, de eu viver o propósito de Deus na minha vida e não o meu. Sansão quebrou esse elo, e quando ele quebra esse elo, acontece aquilo que acontece com aqueles que se afastam da presença de Deus. Lembra que nós ouvimos aqui, o pastor de até deu exemplo ali perto do celular, entre redor e derredor? Quem que está ao nosso redor? Os anjos. E ao derredor? Quando nós quebramos esse elo com Deus, quando nós quebramos a confiança, quando nós quebramos um pacto, é como se nós ficássemos vulneráveis, dessemos, e acontece isso mesmo, damos brecha para o inimigo. Quando você erra, vacila, se prostitui, quando você peca, você dá vazão para o inimigo entrar e destruir tudo que você tem, tudo que você construiu. Foi isso que estava acontecendo com Sansão. Sansão até então, ele acreditava que estava vivendo o propósito de Deus na sua vida, mas muito pelo contrário, o que ele estava vivendo era o seu próprio propósito de vida, era a sua própria vontade, era satisfazer o seu próprio ego, satisfazer aquilo que era bom para ele, ou que ele achava que era bom. Os prazeres da vida, os manjares da vida, a soberba da vida. Isso não é propósito de vida. Isso não é vida com propósito. Vida com propósito é você agradar o coração de Deus e saber que Ele vai estar contigo, te protegendo e te guardando todo instante. Vida com propósito é aquilo que você faz, não para você, mas para com o próximo. O Senhor não chamou exatamente Ele para matar. O Senhor o chamou para proteger o seu povo de Israel. Mas Sansão perdeu o propósito, perdeu a direção, perdeu o foco da vida. Foi necessário ele chegar ao que nós conhecemos como o fundo do poço para reconhecer que vida com propósito próprio não é o que nos mantém de pé. Sansão deixou de ser o homem mais admirado para ser o homem mais envergonhado. Sansão deixou de ser o homem mais elegante para ser o mais humilhado, envergonhado. Sansão, se ele matava 1000 homens com uma queixada de jumento, se Sansão foi capaz de pegar um leão e abrir a sua boca matando-o, se Sansão pegou teve uma vez que ele pegou 300 homens e os matou, não tinha tempo ruim para ele. Agora
após o pecado, após a quebra de elo com Deus, o que acontece com Sansão, vocês sabem. Sansão é pego pelos filisteus, pelo povo inimigo, os filisteus que representavam a própria ação de mão de Satanás. Pegam Sansão e falam: você não é o dono? Agora então você vai ver. Furam os olhos de Sansão, ele não tem mais aquela força, colocam ele para estar no moinho, fazendo a vez de um animal de carga. Não somente fazem isso, mas eles vão fazer muito pior, porque o inimigo, ele não quer somente nos destruir, ele quer nos humilhar, ele quer nos matar à unha. Reuniram a grande maioria daquela cidade, os filisteus, desde os escalões mais altos até os mais baixos. Reis, príncipes estavam ali. Sabe para quê? Para ver a morte do escolhido de Deus, para ver a vergonha dos escolhidos de Deus. Sansão agora ia ser o bobo da corte. Ele estava sendo humilhado, envergonhado, tudo por conta de quebrar o elo e viver o propósito que não era o propósito de Deus. Aí Sansão reconhece nas palavras que ele vai dizer para Deus. Quando ele diz: Senhor, eu vou pedir a última coisa. E que bom que ele pôde pedir, que bom que teve tempo para ele pedir. Eu vou pedir a última coisa. Permita que eu possa honrar, entre outras palavras, exatamente isso, que eu possa honrar o teu nome. Permita que eu possa reconhecer, para eu viver por poucos instantes, mas que eu possa viver o propósito teu na minha vida. Ele pediu força mais uma vez, e Deus é tão misericordioso que o permite. Deus restabelece a força de Sansão. Sansão, ele pede para ser colocado ali, ele vai acompanhando. Alguém pode ter ajudado para chegar nos pilares centrais daquele lugar, daquela arena, daquele castelo, sei lá que era exatamente ali. E ele então começa a colocar força sobre aquelas duas colunas, e aquela coluna começa a cair, aquele lugar começa a ruir, e diz a palavra de Deus que Sansão, quando ele reconheceu a vontade de Deus, o propósito de Deus, que era diferente dele e maior que ele, ele matou mais filisteus, mais inimigos na sua morte do que durante toda a sua vida. Naquele lugar ele não somente matou mais de 3.000 homens, ele matou as pessoas mais importantes do reinado filisteu e permitiu que Israel tivesse momentos de paz. Sansão faleceu, morreu ali, mas diz que ele foi enterrado no sepulcro de seu pai Manoá. Ou seja, Sansão, quando reconheceu que o seu propósito de vida não era o que ele deveria viver, mas sim o propósito de vida de Deus, ele teve tempo de honrar a Deus com a sua própria vida e viver o propósito de Deus na vida dele. Você vai dizer, mas qual o propósito de Deus? Que ele morresse? Não. Ali foi uma consequência. Mas a partir do momento que ele pediu perdão,
Deus permitiu que ele alegrasse o coração dele em fazer algo bom para os filhos de Deus. Qual é o propósito então desse mês de agosto de vida com propósito? De nós buscarmos a verdadeira vontade e o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Essa é a primeira semana, importantíssima, um toque inicial para nós seguirmos adiante, porque nós temos muitas decisões a tomar, muitos projetos a fazer, muitas coisas a fazer, mas nós não podemos nunca e jamais esquecer que projetos, sonhos, idealizações nossos têm que partir do coração de Deus. Se não for, é frustração e engano. Amém? Glória a Deus. Vamos viver o propósito de Deus para nossas vidas. Qual é o propósito de Deus? Que você tenha uma vida boa, perfeita e agradável. Qual é o propósito de Deus de vida para nós? Que nós possamos andar por essa terra e nos alegrar em tudo que Ele tem feito para nós. Qual é o propósito de vida para nós que Deus estabelece? Tudo que Ele nos dá é para nós fazermos para Ele e por Ele. Finalizarmos, uma coisa que eu já mencionei aqui, interessante que nós, assim como Jó disse, nu eu vim a esse mundo e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar como é importante nós entendermos que nesse mundo chamado terra, um lugar de passagem, nós não temos nada. Tudo é dele. Prova disso é que nós não vamos levar nada. Homens juntam tesouros, ouro, prata, mas não levam nada. O caixão vai somente o corpo ali, nem o espírito está mais ali. Nós pegamos emprestado, usamos e deixamos para o próximo, não é isso? E o próximo deixa para o próximo. Isso quando é abençoado, quando vive o propósito de Deus, quando não, em vez de deixar os bens e as bênçãos, deixam só as dívidas. Mas nós que vivemos a vida no propósito de Deus, vamos deixar um legado para a nossa geração. Pode ser que não seja um legado de bens material, mas o maior legado que nós podemos deixar, o ensinamento de que nós devemos sempre ser gratos e obedecer àquele que é o dono de todas as coisas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai, nessa noite nós então ouvimos de Ti, Senhor, de como nós devemos viver uma vida com propósito. E a vida com propósito nós aprendemos que é viver a Tua vontade. Assim, Senhor, nos ensina a cada dia, para nós não sofrermos, para nós não decepcionarmos, para nós não entristecermos, para nós não, com os nossos pensamentos, julgar a Ti e considerar que o Senhor não é justo. Que possamos entender que tudo que o Senhor faz por nós é para nós termos um propósito de vida e um propósito de sucesso. Assim seja com esse povo, com essa casa, com essa igreja, que todos os propósitos colocados diante de Ti, antes deles serem aprovados no meu coração, antes deles serem aprovados no coração dos Teus filhos, sejam aprovados no Teu coração, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para você, igreja. Vida com propósito. É vida que segue o propósito, não seu, mas o de Deus. Levante suas mãos.
Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre tua vida, meu amado e minha amada, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Recebeu essa palavra? Tomou posse? Vida com propósito, vida de viver para Deus, vida, quando é vida com propósito, tudo que você faz, independente do resultado, você vai se alegrar, porque é vontade de Deus. Aplaude o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, vai em paz, que Deus te abençoe, uma noite de bênçãos no nome de Jesus. Domingo, culto de ceia, às 10 horas da manhã. Estaremos aqui em jejum, consagração total a Deus.